Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano no espectro do Protagon grego, sim, não esse que é o principal de tudo, o principal da banda, aquele que tem milhões de seguidores, não, é aquele que faz a diferença com o seu talento, com o seu dom, para que a gente possa sempre, esperançar dias melhores. E hoje, um convidado muito especial, que faz a gente esperançar em dias melhores, que tem o humano como proposta da vida para resgatar sempre, aquilo que é bonito, talento, habilidade, potenciais. Maurício Duarte, ele que é diretor da Antares Talentos. Que alegria recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado, Fernando. Prazer enorme estar na casa de volta e principalmente no seu programa. Verdade. E na casa de volta, literalmente, porque você já veio aqui, acho que 2 vezes. No seu programa. Essa é a 3? Não, essa é a 2. Senão você ganha da Márcia, né? A Márcia Monteiro, ela fica brigando com o Zafir, pra ver quem vem mais aqui. Com 3 a gente pede música. Pede música já. Mas que alegria, Maurício. Eu falo novamente, porque a outra vez que você veio aqui, você trouxe um tema tão legal. A sua proposta de trabalho eu acho super interessante, sempre criando novas alternativas, metodologias, para poder potencializar no humano talentos, habilidades, como eu disse nas minhas iniciais, dons, como é bonito isso. E agora com uma novidade. Com uma novidade. Então conta para nós um pouquinho. Primeiro vamos falar da Antares. Antares fica em Campinas. Antares fica em Campinas, fundada em 2015. Eu utilizava as ferramentas que eu utilizo na Antares hoje para arrumar empregados, funcionários, colaboradores. E aí eu gostei da coisa, me enfronhei no assunto e comecei a utilizar para melhorar a vida das pessoas através do descobrimento dos talentos. Maravilha. Até porque você tem uma bagagem, né? Você também já trabalhou em empresas, em cargos de comando, né, Maurício? Era muito difícil a gente contratar no escuro. Sim. Aí a gente foi fazendo esses levantamentos de mapas comportamentais e motivadores. Sim. E colocando as pessoas certas nos locais corretos. Sim. Ou seja, era legal? Era muito legal, mas também para o lado empresarial tinha aquela que a gente não gastava tempo nem recursos, porque a gente colocava pessoas que realmente iriam ficar ali, conseguiam Sim. se engajar dentro da empresa. Sim. A Antares, ela surge então com essa proposta de tentar um mapeamento também de talentos, para a pessoa entender melhor quais são... um planejamento de carreira, mais ou menos, é isso? Posso chamar isso? Pode. De organizar a carreira? Existem pessoas que estão fazendo coisas para as quais elas não têm talento e há muito tempo. Ah, que bom que você falou isso. Naquela... Que bom você falar isso. É verdade, porque tem uma coisa que é muito importante, é a gente também aprender a desistir. Sim. Tem gente que bate na tecla e quer fazer aquilo. Não, tudo bem. Tem que separar sonho de talento, de realidade, de dom. E focar naquilo que a gente sabe fazer bem, né, Maurício? Teve uma postagem que eu fiz que teve muito sucesso, que era a frase motivacional do dia. Quer desistir? Desista. Mas o desista como? Sim. Não é jogar tudo pra cima, meter o pé no balde. Sim. O que é que eu faço bem? Vou procurar o que eu faço bem, mas eu mantenho o meu pé onde eu estou. Quando você tiver alguma coisa pronta, aí você pensa em abandonar aqui. Porque tem pessoas que abandonam, chuta o pau da barraca e aí entra no desespero, porque os meses vão passando, não arruma e a pressa é pior. Sim, não tenha dúvida. Quando eu falo disso, sobre a gente aprender a desistir, também é uma competência. Sim. Porque a gente gasta tempo, energia com coisa, e não é só no trabalho, ou falando só nesse espectro, do mundo do trabalho. Na vida pessoal, de relacionamentos também. Exato. A gente fica ali insistindo, e muitas vezes não é aquilo. A gente tem tantas possibilidades. Então, ontem mesmo eu falava com um amigo sobre essa questão de talentos. Ele é talentoso para aquilo que ele se propõe a fazer da vida dele, mas ele perde muito tempo com projetos que não tem a ver com o talento dele, Então, aprender a desistir, eu também entendo que é uma boa competência, Maurício? Uma excelente competência. E uma das coisas que estão acontecendo, que a gente utilizava muito, era o mapa comportamental e o mapa de motivadores. Isso te indica para onde você tem que ir. E agora, na Antares, a gente pegou uma ferramenta que mede algo que está muito em voga hoje em dia e que a gente não dá valor, que se chama confiança. Confiança, é verdade. Que vem lá, como você gosta da coisa de confidere. Sim, perfeito. Acreditar com força, acreditar de verdade. E olha quanta coisa a gente está tendo aqui no nosso mundo que está diretamente ligado à falta de confiança. Verdade. Aliás, é a base para tudo,
para o início de alguma coisa ou para o término de alguma Verdade. coisa. Sim. E quando você está naquela zona cinzenta, o que você faz? Você para. Você para. Sim. Então, Parece que paralisa, né? tudo, porque você Porque não sabe se é. vai ou não vai, se você acredita ou não acredita. Sim. 3 exemplozinhos básicos de confiança, que a gente acha que só usa confiança para coisas importantes, para um relacionamento ou para você fazer um grande negócio. Não. 3 coisinhas básicas. Quando a gente pega um carro de aplicativo, a gente entra, pergunta se o cara é habilitado, se tem multas. Não. Não, lógico que não, sim. Quando a gente vai a um restaurante, antes de fazer o pedido, a gente visita a cozinha para saber se segue as melhores práticas ou se o chefe é bom. Pior de tudo, quando a gente está ruim e vai a um médico que vai fazer aplicações ou intervenções na gente. Pedimos o diploma, pedimos para ver se não tem nenhum problema. Todas elas são demonstrações de confiança. Sim. E coisa simples. Agora, O piloto do avião, o piloto do avião... pelo amor de Deus, tem que ter a carteira, né? Sim. Então, é a confiança. É a Então, confiança, hoje sim. em dia, o que seria somente na parte de pessoas está migrando para o lado de empresas. E aí que a gente resolveu a parte legal. Como medir a confiança? Que interessante isso. Existe. E é interessante, né? Porque é um tema que perpassa para tudo, né? Quando você fala nesse ambiente que você está acostumado de dar consultoria para o mundo corporativo, a confiança, ela é coluna, né? De um trabalho. E a Exatamente. gente não para pensar nisso, né, Maurício? Não para. Inclusive, uma questão, por exemplo, vai haver uma modificação na NR1, agora, em maio, em que fala sobre as doenças psicossociais. Verdade. E uma das questões das doenças psicossociais está diretamente ligado à confiança. Hoje existem 3 palavras muito em voga para o empresariado, que é a confiança, que é o comprometimento e o engajamento. Verdade. Só que você não consegue um sem o outro. Você não consegue São engajamento. indissociáveis, né? Como é que Sim. você vai conseguir engajamento se não houver comprometimento? Verdade. E como ter comprometimento se você não tiver confiança na empresa na qual trabalha? Que aquela placa bonita que está lá na frente também diz respeito ao pessoal interno Sim, e não somente para o externo. sim. E como é que a gente trabalha isso dentro desse organismo vivo, né? Que é o ambiente de trabalho, né? Ainda mais hoje, Fernando, com essa questão de inteligência artificial, em que tem muita coisa sendo mecanizada, e isso é a questão do Humanideia, é o humano que faz a Sim, diferença. Verdade, verdade. É resgatar o humano em qualquer condição, né? Em qualquer condição. O novo líder está tendo que se transformar num novo ser humano. Ah, vamos falar sobre isso? Vamos. Novo líder, responsabilidade do líder, confiança. Pessoal, não saiam daí nessa conversa boa, oportuna, de interesse público com ele, Maurício Duarte, ele que é diretor da Antares Humanideia. Volta já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+, nessa conversa boa, humanizante, com ele, Maurício Duarte, ele que é diretor, gente, da Antares Talentos. No primeiro bloco, Maurício, a gente falou um pouco, né, sobre essa complexidade que é o humano no ambiente do trabalho. Sim. E você, da outra vez, trouxe vários elementos, uma reflexão importante, né? Sobre as nossas capacidades, como é que a gente se organiza nesse ambiente chamado trabalho, já que é o lugar que a gente mais... boa parte da nossa vida, a gente está dentro do nosso ambiente de trabalho, né? E agora você traz uma novidade para falar sobre confiança, uma metodologia para não só dimensionar, mas para aferir também a confiança. Você começou a nos explicar isso, como funciona, e agora eu queria entender, é uma metodologia nova da Antares? É uma ferramenta nova ferramenta. que se chama Star Trust. Tá. A Antares acabou de ser licenciada para utilizar Perfeito. essa ferramenta e ela Já existe a ferramenta? já existe, é uma Tá. ferramenta francesa, uma ferramenta Perfeito. que foi desenvolvida através de um estudo que foi feito na França, que passaram mais de 2 anos falando sobre a questão de confiança, e pegou-se todas essas conclusões e se transformou isso num programa que consegue medir a confiança da pessoa na questão da autoconfiança, confiança dada e confiança recebida. Autoconfiança. Que tripé é esse, hein? Vamos repetir. Autoconfiança é aquilo que você acredita em si mesmo que é capaz de fazer. Perfeito. Confiança dada.
Quando você treina, quando você fala, você dá confiança para que as pessoas consigam resolver os problemas. Você não precisa ficar com microgerenciamentos em cima. E a partir do momento em que você dá isso, você consegue obter a confiança das pessoas com quem trabalha. E você cria um círculo virtuoso. Perfeito. Contrário... Mas o primeiro é complexo, hein? O alto, né? Porque não tem o fora, né? É endo, né? Endo. E como é que faz isso? Porque eu conheço, a gente falava aqui nos bastidores de uma conversa que eu tive com alguns colegas da área, do mundo empresarial. Tem muita gente com muita potência de talento, dom, habilidade, mas sem confiança. Isso. E como é que faz essa medição da autoconfiança? Existe um programa, existe uma ferramenta na qual você coloca a sua autopercepção. E quando é para empresas, por exemplo, você faz a medição em 4 níveis. Confiança na empresa, o quanto eu confio na onde eu trabalho, na política. Confiança na hierarquia, as pessoas que estão sob mim, acima de mim, conseguem me dar informações. Confiança no grupo de trabalho. Sim. E confiança em clientes e parceiros. Primeiro você diz qual é a sua percepção e segundo você é confrontado com situações do dia a dia. Então... do básico ao avançado dentro da empresa, todos conseguem responder. Então, você diz assim, minha confiança é em 90, mas eu tenho recebido só 57. Perfeito, sim. Aí, o empresário consegue olhar aquilo e tomar decisões. Mas tira-se o aspecto psicológico da coisa. São situações reais que acontecem e você responde. Sim, é verdade. E assim, eu fico pensando, né? Quando a gente fala de confiança, que é um tema vasto, né? É um tema que não só as organizações de trabalho, do mundo do trabalho, do mundo corporativo, mas isso vale para a vida como um todo, né? Nas relações pessoais, nas relações com o diverso, o que é diferente de mim. Sim. Né? Falar de confiança talvez nunca foi tão importante como agora, né? A gente confiar nos nossos propósitos, confiar naquilo que a gente tem como sentido da vida, porque se a gente não tem esse autoconfiança, eu não sou muito, até como filósofo, eu tenho uma percepção dessas narrativas de sentido, de propósito, às vezes um pouco rasa. Sim. Mas eu também tenho propósitos fundamentados nos valores que eu adquiri ao longo da minha vida. Às vezes são muito mais importantes de qualquer outra titulação que eu possa ter. Então, não tem a ver um pouco também com a nossa história de vida, Maurício, recuperar isso? As empresas estão dispostas a cuidar melhor dos seus colaboradores, entendendo também a história de vida deles? Estou pensando nessa norma nova. Agora, psicossociais, de compreender isso. Agora vai ser o teste real de tudo isso. Porque algumas empresas vão partir para fazer o mínimo minimorum. É isso que eu preciso simplesmente para escapar da legislação. Para atender a lei, acabou. Tá. Isso não vai ter nenhum sucesso. Porém, existem empresas que têm uma mão de obra especializada e que querem manter essas pessoas. E aí sim, essa questão da saúde mental vai fazer toda a diferença. Verdade. Fazer o levantamento, porque grande parte do estresse também está ligado à falta de confiança. Como nós falamos, a falta de confiança trava. Você não dá o seu melhor. Você não dá o seu melhor comprometimento e muito menos vai conseguir um engajamento. Sim. Então, os empresários que realmente querem fazer com que a sua equipe renda o máximo possível, essa ferramenta de confiança é primordial, como também colocar as pessoas certas nos locais corretos. Agora, se você tem a pessoa correta, muito bem escolhida, no local correto, mas ela não tem confiança na sua empresa, não tem confiança na hierarquia, não irá render. A ideia vai ser, eu contratei errado. Não contratou errado. Sim, não, perfeito. Eu fico pensando na ferramenta anterior, inclusive, quando você fala sobre o mapa comportamental. Sim. Ajuda muito, né? Até para a pessoa, o mapa comportamental, eu acho que está indissociável da pessoa acreditar nela, na formação dela, nas capacidades que ela tem. Porque ela também tem coisa que ela esqueceu no seu processo formativo de quanto é importante para ela, não é verdade? Tem esse lado e tem o lado também, não é dela ter esquecido, ela nem sabe. Tem algumas pessoas que não sabem, né? Ela faz tanta coisa boa que ela é elogiada pelos amigos de que ela faz e que aquilo ela vê de uma maneira muito rasa. Ela não sabe que aquilo serve para ela alavancar uma carreira.
Perfeito. Então, tem pessoas que têm uma tendência muito boa, que fazem coisas muito boas naquilo que estão fazendo, simplesmente para pagar os boletos. Só que se ela estivesse fazendo uma outra coisa, uma indicação, o que a gente faz, uma reorientação de carreira, ela poderia usar aquilo que é natural dela para progredir. E aí, de novo, é o humano fazendo diferença. Sim, sim. É porque ela vai concentrar melhor a energia dela nas coisas que ela sabe fazer bem, né? Eu sempre, a minha avó sempre dizia isso, assim, filho, se você for escolher alguma coisa no mundo adulto, escolha aquilo que você se sinta bem. Porque se você se sente bem, você vai fazer bem. É um pouco isso, é essa ordem das coisas, né? Minha avó nunca escreveu um artigo, mal sabia ler, mal sabia escrever, mas minha avó tinha uma potência vivencial de dar sentido às coisas, entendeu? Ela não está mais nesse tempo, mas continua no meu tempo, justamente por isso. Porque se eu me sinto bem, eu faço bem. E as empresas têm que se preocupar mais com isso, né? Eu estou dizendo isso não por falta da minha avó, tá? Mas só para dizer, numa reflexão, de que as empresas, não é só para atender a lei, tem que entender a importância de cuidar também dos aspectos emocionais, que envolve o seu colaborador, né, Maurício? Cada dia mais saiu uma pesquisa, eu não me lembro agora, mas o número de afastamento por problemas psicossociais são muito grandes. Sim. O que está acontecendo? Automatiza-se muito e estão se reduzindo as pessoas naquele ambiente com uma pressão absurda. Nós ainda não terminamos totalmente os problemas da pandemia. Vamos falar mais sobre isso? Vamos. A gente vai para um rápido intervalo. Antes, tem um quadro muito legal aqui no Humana Ideia, que tem tudo a ver com o que você está falando, com a sua área de atuação, ideia em gestão com o nosso consultor, Felipe Amaro. Humana Ideia, volta já. Olá pessoal, eu sou o Felipe Amaro do quadro Ideia e Gestão do programa Humana Ideia, com o Fernando Moraes. E hoje nós vamos falar sobre uma das metodologias que mais tem se destacado no mundo do trabalho, pós-pandemia, que é a gestão híbrida. Muitos profissionais hoje optam por desenvolver os seus trabalhos no perfil home office, ou seja, utilizam as suas casas como ambiente de trabalho. Em outras organizações, home office ele não está autorizado. Então as empresas optaram por fazer uma gestão compartilhada, ou chamada gestão híbrida, onde os profissionais podem ir alguns dias até a organização e outros trabalhar em suas residências. Para que essa gestão seja feita de uma maneira eficaz, os prazos, os objetivos e as metas devem ser compartilhadas de uma maneira muito clara e objetiva, para que os profissionais saibam fazer as suas entregas da melhor maneira possível. Essa e outras ideias você encontra aqui no nosso quadro. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+, com ele, Maurício Duarte, gente. Que alegria, olha, recebê-lo aqui novamente, né? O Maurício tem uma calmaria na fala, né? Uma coisa legal, de temas densos, temas complexos, que é falar sobre o humano no ambiente do trabalho, falar sobre competências, habilidades, potenciais, talentos, dons. Eu acho tão especial isso. E você dizia no final do segundo bloco sobre a questão depois da pandemia. Porque esse depois da pandemia é um recorte histórico para tudo, né, Maurício? Tudo. Em especial no ambiente de trabalho. Né? Você começou dizendo, eu dei um dado que é real e a gente conhece, do número de afastamentos de pessoas por esgotamento mental e emocional. E como a confiança ajuda também a você dar uma equalizar nessa conta, né? Exatamente. Hoje nós temos o AP e o DP, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. É verdade, sim. Cujos problemas ainda não se resolveram totalmente. Eu vivi isso porque a Antares também mexe com a parte educacional. Treinamento de professores, contratação de diretores, coordenadores. Sim. E uma coisa que a gente viu muito nas escolas, e a gente está vendo os reflexos até hoje, foi depois da pandemia, primeiro os pais não sabiam como lidar, mas depois da pandemia houve uma terceirização. É verdade. A minha Toma sócia... que o filho é teu. Toma que o filho é teu. A minha sócia, a Érica Moreira, ela fala sobre parentalidade. Sim. Como os pais devem retomar, principalmente por essa questão de uso das telas. Você viu agora o problema de crianças morrendo por causa de questão de telas, de celulares, desafios, e que isso é uma utilização não monitorada. A série adolescência, né, que está aí
como pauta mundial, né, do comportamento dessa geração com relação à tecnologia, como a tecnologia induz a má tecnologia, vamos dizer, né, Maurício? Porque isso é coisa cruel, né? Induzir a criança a assassinatos, induzir a criança a cometer atos cruéis, né? A Érica fez um tema esses dias, um vídeo muito legal, falando exatamente sobre essa série, onde começa, Sim. desculpem o spoiler, mas é rapidinho, a série começa com um pai xingando porque tem que ir à escola e a série termina com um pai chorando, pedindo perdão Verdade. porque não foi. Sim. Para que tudo aquilo aconteça. Então, a gente precisa resgatar de novo essa questão de como é que eu devo cuidar dos meus filhos na era digital. Verdade. Inclusive, no final, não querendo dar spoiler, para quem não ainda assistiu a série, né? O pai também faz essa reflexão. Ele estava aqui do meu lado no quarto. O que uma criança num quarto pode fazer de mal? Olha isso, é uma reflexão pesado. É pesado. É pesado, sim. E isso, às vezes, você vê famílias inteiras, todas com celulares na mão, mas você não sabe o que o seu filho está vendo. É isso. Sim. E aí isso se repete na escola, mas meu filho não faz isso. Faz. É que você não está acompanhando, não sabe. Sim. Então, essa parte de parentalidade é o que a Érica está fazendo na Antares. E que é um trabalho legal. Eu dei uma olhada nas páginas da Antares, depois a gente vai aqui falar onde as pessoas encontraram o trabalho da Antares, tudo. E eu vi uma fala da Érica sobre isso. Falando para diretores de escola, falando para professores, né? E também para as famílias. Sim. Porque essa tríade, né? Não é só a escola, é a comunidade, né? Os pais envolvidos nessa dimensão que a tecnologia tem essa lei agora da proibição e muita gente não entendeu. Não. Né? Porque a escola é um ambiente para você trabalhar a aprendizagem da criança. E essa geração, como já foi constituída com a tecnologia como ente, né? Porque é um ente. Sim. Né? E tem que entender que ela ela pode ser utilizada de uma forma execuível, uma forma para também se fazer o bem, né, Maurício? Exatamente. Inclusive, essa história da parentalidade, né, a história da Antares é uma história bastante interessante. A gente começou usando as ferramentas, que são ferramentas de acesso. Nós fizemos um curso para professores, para melhoria de comunicação em sala de aula, respeitando os perfis diferentes dos alunos. Perfeito. Em cima disso, falando com os professores falaram, as professoras, né? Mas peraí, isso eu não preciso utilizar somente com os alunos, posso usar com os meus filhos. Aí nós montamos o curso de mães. Quando chegou no curso de mães, nós descobrimos uma outra coisa interessante. Nem sempre os problemas eram com os filhos, o problema era com os maridos. A criança reflete o mundo à sua volta. Sim. E como é que está esse mundo à sua volta? Eu vejo discursos moralistas, discursos conservadores, cheio de discurso santarrão, mas dentro de casa não observa. Hoje, os maiores problemas que a gente tem dentro da educação não são com as crianças. Não? São com os pais, são com os adultos. É o mundo adulto. O mundo adulto que acaba refletindo nas crianças esses comportamentos que a gente fica preocupado com a próxima geração de mundo adulto, né? É só você olhar os grupos de WhatsApp. Nem me fale. O que sai. É verdade. Uma coisa... Eu tenho uma filha de 9 anos e eu frequento grupos de WhatsApp de pais nas escolas. E olha, é difícil. É muito difícil. O Cortella tem uma frase que eu adoro. O Cortella diz assim: nós precisamos criar uma escola de paz. É isso. Pensa nisso, Antares. Não, é isso que nós estamos fazendo, mas por enquanto somente com as mães. Sim. Nós já temos a escola de mães para fazer isso. Perfeito. E essa questão da confiança volta de novo. Porque os pais às vezes reclamam de coisas que eles não têm confiança na escola, mas é uma falta de confiança sem instrução. Porque tem coisas que a escola está fazendo corretamente, mas os pais, não vendo da forma educacional, simplesmente reclamam que aquilo está errado. Verdade. Põe a pessoalidade, valores muitas vezes que são deles, que não tem a ver necessariamente com o ambiente diverso que é a escola, né? Impondo religiosidade, impondo dogmas. Essa pauta de costume tão cafona que às vezes querem trazer para dentro da escola. Sim. Né? E a escola é ambiente do diverso. Exatamente. Você não concorda com isso? Concordo totalmente. Obrigado por concordar. É isso, é do diverso. Pelo que a gente está vendo hoje em dia, é exatamente essa questão. Eu estou tentando colocar o meu ponto de vista dentro da escola. É isso. Existem brigas porque... Mas como ele vai ler tal livro? Eu não concordo, mas não é você que tem que concordar. Lógico. Isso foi dado pelo MEC, aprovado, um monte de coisa. E a educação tem suas próprias regulações.
algumas narrativas, fake news, se colocaram num ambiente de disputa política que são falácias, não existe isso. Professor nenhum, ou melhor, todo professor sabe que a escola tem regulações próprias. Sim. A escola tem um escopo, tem um plano, tem um currículo, tem toda uma metodologia pedagógica, e fica essa turma querendo colocar um cartaz dentro da sala de aula para dizer o que o professor tem que falar e o que ele não pode falar. É os pedagogos de asfalto, né? Maurício, estamos chegando aqui nos segundos finais. Ok. Queria que você deixasse aqui, então, uma mensagem para as pessoas. Vamos falar um pouco da Antares primeiro. Onde que a gente acha aí nas redes sociais, Antares? Instagram, @AntaresTalentos. Perfeito. Na internet, antarestalentos.com.br e através do nosso WhatsApp, que é um dos canais mais utilizados hoje, que é muito facinho. Vamos lá. É o 19 999 110 999. Vamos repetir, porque tem gente que só está nos ouvindo. 19 999 110 999. Facinho. E não só para consultoria, mas para palestras, né? Palestras, workshops, seminários, né? Treinamentos em empresas, avaliação de grupos, principalmente sobre essa questão de grupos, o perfil comportamental dentro do trabalho, como é que ele influencia. E é um grande diferencial. Eu conheci o seu trabalho há algum tempo, você sempre com novidades, sempre pensando o humano nessas estruturas, né, que muitas vezes tem a ordem econômica referenciando. Então eu fico muito feliz que você aceitou meu convite para voltar aqui com essa novidade, falar de confiança. Deixa uma mensagem para as pessoas, por favor. Obrigado, Fernando. A ideia é a seguinte: seja feliz utilizando os seus maiores talentos. Descubra onde você tem confiança no dia a dia para que as coisas não se travem. Autoconfiança é primordial. E detalhe, hoje dá para medir. É só falar com a gente. Muito legal. Maurício, você volta? Quando você chamar, meu amigo. Quando você quiser. Eu estou cobrando você já há um tempo, você tem que escrever o livro. É muito conhecimento, tem que escrever um livro, né? Falar sobre isso dentro de um conceito vivencial, porque as suas experiências são fantásticas, nesse laboratório humanizante com o qual você se propõe a trabalhar. Muito obrigado, viu, Maurício? Um prazer enorme estar aqui e volto sempre que você convidar. Muito obrigado, Fernando. Vai ser uma alegria. Pessoal, pessoas como Maurício Duarte, da Antares Talentos, que tem essa prospecção do humano sendo o protagonista da vida, do tempo e das coisas, para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band, todo sábado, às 10h30 da manhã. Espero você!